Olá, como vai? Graça e paz para você. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Terminando hoje o nosso estudo sobre regeneração ou novo nascimento. E já estudamos o ensino bíblico sobre a regeneração, a natureza da regeneração, que é uma transformação instantânea, sobrenatural, que Deus realiza no crente, é uma mudança radical, não superficial. E hoje veremos a regeneração e outras doutrinas bíblicas que temos na palavra de Deus, como a conversão, a santificação, e também veremos a regeneração e o batismo. Graças a Deus por chegarmos, por nós estudarmos e chegarmos até aqui, porque é tudo pela graça do Senhor nosso Deus, para que você compreenda o grande amor de Deus por você e tudo que Ele faz para a salvação do pecador. Um pecador, pecadora, como eu, como você. Tudo pela sua graça e misericórdia, por causa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E vamos para o nosso estudo hoje, a regeneração e as outras doutrinas bíblicas. É bem proveitoso nós verificarmos a relação da regeneração ou o novo nascimento com outras doutrinas bíblicas. Isso é importante para nós. Lembramos que temos a ordem da salvação, que já estudamos, e nós, para o nosso entendimento, então, vemos que Deus na eternidade nos escolheu, predestinou, nos elegeu, e no tempo, na história, Ele chama, Ele traz ao ser humano a vocação eficaz, a regeneração, a conversão, a fé, o arrependimento, a justificação, a reconciliação, a adoção como filhos de Deus, a santificação e a glorificação. E podemos entender através desse estudo da regeneração, por essa perspectiva da ordem da salvação, e a partir desse elemento do novo nascimento, nós compreendermos mais sobre os outros ensinos bíblicos. Regeneração e conversão. A regeneração, ela vai levar o ser humano à conversão, fé e arrependimento.
Nós podemos dizer que a conversão é a evidência externa daquilo que ocorreu na vida, no coração da pessoa que foi regenerada. Aqui no livro de Atos, no capítulo 16, o versículo 14, Lucas narra que Paulo foi lá em Filipos e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Destacando aqui que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A conversão de Lídia é um exemplo. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração. O coração é o centro das atividades humanas. O coração é a fonte de experiências mentais, espirituais. É dentro do coração que ocorrem essas atividades. Por isso, aqui em Atos, Lucas, quando escreve, ele diz que Deus abriu o coração de Lídia. E nós podemos entender que aqui nesse trecho, Lucas está mostrando, descrevendo aquilo que o Espírito Santo realizou na vida de Lídia, a regeneração. Essa regeneração realizada por Deus no coração daquela mulher, para que ela entendesse aquilo que Paulo estava dizendo, aquilo que Paulo falava sobre Jesus. E assim ela pudesse apropriar dessa mensagem pela fé. A fé, porque o seu coração foi aberto por Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo para que ela compreendesse a verdade. E essa fé, esta resposta do pecador ao chamado eficaz, é o que nós chamamos de conversão. A pessoa ouve, o Espírito Santo abre o coração da pessoa para que ele compreenda, e ele, em resposta, por meio da fé e arrependimento, ele é convertido a Jesus Cristo. E como nós já vimos na ordem da salvação, chamada eficaz, regeneração e conversão ocorrem simultaneamente. Deus operou no coração
de Lídia, ela compreendeu o chamado e pela fé, no mesmo instante, ela foi salva, compreendeu a mensagem que Paulo estava falando e creu naquela palavra. E ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Todas, né, porque não há assim um intervalo entre a concessão de cada uma dessas bênçãos espirituais. Todas elas são simultaneamente concedidas pela graça de Deus, na grande bênção da salvação. E, pela lógica, a obra regeneradora, o novo nascimento de Deus, vem antes da conversão, já que ninguém pode expressar a fé, se arrepender, se ele estiver espiritualmente morto. O segundo estudo, entendimento que podemos ter é que a regeneração e santificação, elas estão ligadas também. Nós somos santificados imediatamente no momento em que somos salvos. Deus nos salvou e somos santificados. Mas essa santificação, essa bênção da santificação que recebemos no momento da conversão, ela tem que crescer. Ela não para ali naquele dia. Pronto. Não. A santificação, temos que dia a dia crescer nela, buscá-la, vivê-la, praticá-la ao longo da nossa vida cristã. Portanto, nesse sentido, nós podemos dizer que a regeneração é o início da santificação. E a regeneração nos leva a um processo, a um progresso, a um crescimento na santificação e obediência a Deus. A regeneração é individual, é pessoal, realizada nos corações de cada pessoa. E isso é maravilhoso porque é pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo que ela é pessoal, individual, é uma experiência que só você pode ter e eu também. Essa regeneração vai nos colocar dentro de um corpo que nós chamamos de igreja, não denominação, mas a igreja de Cristo. E nesse corpo estão os redimidos. E é a família da fé. E isso então faz com que nós, regenerados, tenhamos implicações sociais dentro do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo. Pedro, ele ensina na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados
não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amai-vos de coração, pois fostes regenerados. Está vendo a implicação do novo nascimento no corpo de Cristo? É uma experiência, é algo pessoal, mas ela vai nos levar a termos um relacionamento no corpo de Cristo com a família da fé, e isso, o corpo dos regenerados, que é a igreja, precisa crescer em santificação. Cada um de nós crescendo em santificação, progredindo nessa santificação, a igreja cresce e se fortalece e se torna a luz deste mundo. Veremos agora a regeneração e o batismo. O batismo não faz parte da ordem da salvação, mas existem algumas igrejas, denominações, pessoas que ensinam a regeneração pelo batismo. Então é importante nós estudarmos aqui se essa doutrina é legítima à luz da palavra de Deus. Como nós temos estudado até aqui, a doutrina da regeneração pelo batismo diz que a pessoa, ao ser batizada, ao receber, ao passar pelas águas, ao receber a água no batismo, seja por aspersão ou imersão, muitos acreditam, e várias igrejas, denominações ensinam isso, que a pessoa é regenerada quando é batizada. E de acordo com esse ensino, a bênção simbolizada no batismo é concedida por causa da atitude externa da pessoa em se batizar, sem necessidade nenhuma de qualquer ação, devoção, piedade, fé, arrependimento ou qualquer outra preparação da parte da pessoa para receber o batismo. O batismo não é meio de regeneração. E toda a obra da salvação, incluindo todos os elementos, é uma obra da graça de Deus. O que nós já estudamos até aqui sobre a salvação nos mostra, nós podemos afirmar com segurança que o batismo não salva ninguém. A pessoa se apresentar para batizar, seja por aspersão, por imersão, mergulhar no rio ou receber a água sobre a cabeça, isso não salva ninguém e não tem nenhuma eficácia regeneradora. Não é isso que vai produzir o novo nascimento na pessoa. A salvação é sempre
unicamente pela graça de Deus, por meio da fé. Entendemos então que não é o batismo que salva, assim como a pessoa se tornar membro de uma determinada igreja é o que vai salvar, que vai produzir o novo nascimento. Não. Quem salva é Jesus Cristo e por meio do operar do Espírito Santo, que é Deus, no coração. Quando o Espírito Santo abre o coração e faz com que a pessoa entenda a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, então essa pessoa, em fé, em arrependimento diante do Deus soberano, gracioso, misericordioso, ela entende que está sendo chamada para uma nova vida e o Espírito Santo realiza essa obra dando-lhe um novo nascimento. Como Jesus falou a Nicodemos, importa nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E assim, o cristão, aquele que é salvo, não são apenas pessoas boas, mas são pessoas novas criaturas regeneradas em Cristo Jesus. E a regeneração atinge em cheio a natureza humana. A natureza caída, corrompida, pecaminosa. Então, essa regeneração que vem do alto, que vem de Deus, atinge o coração humano e a transforma o ser humano, essa natureza caída, ela transforma de tal modo que passamos da morte para a vida, da hostilidade, daquele estado hostil contra Deus, para um estado de paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus. E agora temos paz com Deus. E essa transformação causada pelo novo nascimento tem implicações para sempre em toda a vida cristã e nos permite receber pela fé a salvação nos ofertada em Cristo Jesus e nos conduz a uma vida de santidade. Nós não vemos a regeneração, mas nós podemos ver os efeitos, aquilo que ela produz na vida da pessoa nascida de novo. E na carta de 1 João, nós podemos ler e ver várias práticas, várias evidências na prática que podem ser observadas na vida do regenerado. E tudo isso tem a ver com a santificação. E você que já é um regenerado, assim como eu, nós podemos tornar essas evidências bem nítidas em nossa vida. E se não está sendo assim, o que é preciso para que essas evidências sejam bem destacadas? Reflita sobre isso. Entenda que
A regeneração é uma bênção de Deus. Uma bênção que Ele concede àqueles que foram eficazmente chamados à salvação, dando-lhes uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, esse novo caminhar no caminho santo, é um vivo caminho e é um caminho de santidade. Por meio de Jesus Cristo. O Senhor abençoe a sua vida e espero que a partir desses estudos você possa conferir na Bíblia e citar base bíblica e mostrar em sua vida a santidade, a santificação, o amor ao próximo e a fé em Jesus na prática. Isso é muito importante. Glória a Deus por mais este estudo. E aqui nós encerramos sobre regeneração ou novo nascimento. Mais à frente estudaremos sobre a conversão. Deus te abençoe.